plantou Adão no Éden. E todos nós já sabemos essa história desde criança. A serpente vem e conversa com Eva, vai, faz Adão pecar, e então o Senhor chega perante Adão. Mas aí que eu quero começar a pregação, nessa parte. Quando Adão peca, talvez para ele só comeu um fruto, talvez para ele só negligiu um mandamento do Senhor, mas não, naquele momento, aquilo que o Senhor, o plano que o Senhor tinha arquitetado. Qual era o plano do Senhor? O Senhor criou aquele homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, mas naquele momento, quando Adão tocou naquele fruto, ele veio e fez a morte aparecer para Adão. Porque aquilo que era vivo na vida de Adão era o Espírito de Deus. E quando ele tocou naquele fruto, o Espírito dele se retirou dele. E aí ele entendeu que ele já não tinha mais o Espírito. E estava um homem talvez andando, mas sem o Espírito de Deus é morto. A carne para Deus ela não presta. Por isso o Senhor fala, miserável, miserável vem de miséria. Miséria, muito pobre. Essa é a tradução de miserável. Uma coisa muito pobre significa que o Espírito de Deus ele enriquece. Talvez tu até pensa assim, não, eu sou um homem tão bonzinho, quando me pede as coisas eu abençoo. Irmão, não é você, é a ação do Espírito na tua vida. Talvez tu pense assim, não, eu falei que ia doar a semana inteira algo para a cantina. Você pensa até que é você, mas não é você, é o Espírito de Deus que age sobre a tua vida. E ele faz tão bem que você pensa assim, foi eu. Mas não é, amados, é a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito o homem não entende, o homem não compreende, porque diz a Bíblia, o que é carnal não discerne o espiritual. Mas aí você vai entender, missionário, por que você quer pregar em Romanos falando de morte e está falando de Adão. Você vai entender quando essa carta esse livro foi escrito por Paulo. Ele mandou, quando ele falou aqui da morte, quem o livrará do corpo dessa morte? Naquela época em Roma, todo homem que era morto, que era pego em alguma sentença, a condenação daquele homem, ele era ser amarrado, o vivo, a um defunto e lançado 3 dias ao deserto. Fala comigo, 3 dias ao deserto. Guarde muito bem isso, que no final você vai lembrar porque 3 dias. E então ele começou, essa era a sentença, amarrava frente a frente um vivo com um defunto morto, com braços abertos e uma corda enrolada para ele ficar frente a frente colado com aquele defunto, e ficava exposto ao deserto. Após 3 dias voltavam lá. Se aquele homem sobrevivesse, então ele era absolvido dos seus pecados. Mas na maioria, digamos que 98% não sobrevivia, porque a carne em contato com o sol, carne morta, ela entra em estado de decomposição. Decomposição já começa a ter mau cheiro, decomposição já começa a estragar aquilo que os planos de Deus está sendo vulnerável para nós, aquilo que está preparado, aquilo que já está guardado. Talvez o Senhor tenha falado que é o caminho, mas talvez o cheiro da morte te tira do caminho que Deus colocou. Oh, Deus. E Jesus, amado, ele veio como? Para dar vida. E o inimigo ele vem sempre na contramão. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E o inimigo ele fala, ele veio para roubar, matar e destruir. O que eu já quero te entregar nessa noite, eu não sei qual é a palavra de derrota que lançaram sobre a tua vida. Talvez se falaram que o teu casamento está morto, Deus está falando que vai haver vida nele hoje. Talvez se a tua família já falaram que acabou, Deus está trazendo vida para ela hoje. Talvez você está falando que os seus sonhos já não adianta, você não vai mais. O Senhor está falando, eu estou trazendo vida hoje. Amados, e Satanás tem o prazer de agir na contramão do Senhor. Satanás ele quer fazer tudo na contramão que o Senhor criou. E esta carta, esse livro simplesmente ele foi escrito para que o Senhor viesse mostrar que a morte
gera vida. Aí você vai entender, missionário, mas como? E por que você está falando disso? Você vai entender. O seu velho homem, quando Jesus habitou em você, ele morreu. Aleluia. E gerou vida. O Espírito se apoderou de você. Mas aí eu quero te entregar uma revelação forte. Quando você fica frente a frente com algo que está podre, é complicado. Significa que nós, a nossa sentença, o deserto é o mundo. Nós estamos no mundo, estamos num corpo amarrado, espírito lutando contra a carne. A carne todo dia quer falar. Sabe como que a carne do morto fala? Ela fala assim: Vitinho, eu não aceito isso, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Então essa carne tua está gritando muito. Ela ainda não morreu. Não, comigo não, eu sou crente, mas eu rodo a baiana. Amados, essa carne tem que ser morta. Significa que você vai estar sempre num corpo que ele vai estar voltado para que a morte fale mais do que o que está vivo. Você vai entender quantas vezes o inimigo fala para você assim: olha, vai lá e faz isso, tem ninguém vendo. E você vai entender que a morte, ela só quer falar aonde ela morreu. Sabe por quê? Quem morreu ladrão, o inimigo não vai chegar para ele e vai falar para ele usar droga se ele nunca usou. Quem morreu prostituto, Deus não vai botar outra coisa a não ser a prostituição. O inimigo não vai botar outra coisa a não ser a prostituição. Sabe por quê? Ele vai ficar falando: vai lá, ó, se ele era ladrão, Marcelinho, aí vai falar assim: vai lá, não tem ninguém vendo, ah, tá dando sopa, vai lá e pega. Significa o morto está falando. Aí começa a luta interior entre o que está amarrado. Eu quero te dizer, guarde bem, isso que está amarrando a você é a corda. Eu quero simbolizar a graça de Deus que amarra você entre o vivo e o morto. Sabe por que você ainda vence as lutas com o morto? Não é porque você é bom, porque você é tão espiritual, é porque a sua graça dele te traz. Amados, e começou então o Senhor fazer as suas proezas. Jesus, quando certa feita ele chama os seus discípulos para uma conversa. Quando ele chamou os discípulos, creio eu que já começaram assim: poxa, a gente estava andando, Kaique, no meio da multidão, Jesus estava ressuscitando morto, Jesus estava operando milagre, estava curando enfermo. Imagina agora, presbítero Anjo, um culto só nós aqui, discípulos, que ele tem intimidade. Ah, eu acho que esse culto vai tremer tudo, só nós discípulos, vai ser glória, vai ser tudo isso. Eu quero que aquele povo ficara atônito, alegre ao saber que Jesus ia pegar um sermão só para eles. Mas aí eles se decepcionaram, igual a igreja do Senhor se decepciona hoje. Sabe por quê? Quando eles sentaram, eles falaram assim: e Jesus vai trazer um manto profundo agora, Jesus vai trazer um manto da revelação, Jesus vai fazer descer fogo do céu. Aí Jesus fala assim: o primeiro mandamento que eu quero dar, qualquer um que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Aí a igreja ficou quieta. Aí os discípulos ficaram quietos. Eu pensei que o Senhor ia trazer algo. Sabe por quê, amados? Vê se não é diferente. Talvez o Rodolfo, se fosse um pregador, talvez não tivesse vindo no culto, perguntaria assim: missionária, quem pregou lá hoje? Aí se ela falasse assim: não, Jusimar. Eu falei: pregou o quê? Salmo 23, Senhor é meu pastor. Aí eu ia falar: tipo assim, aí a missionária ia falar assim: Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Como quem diz assim: ah, não pregou nada, coisa que a gente está acostumado a ouvir, nada demais. E foi isso que o Senhor quis mostrar, porque a igreja está assim. Sabe por quê? A igreja de Deus, ela não está precisando que gente inventa. A igreja de Deus não está precisando de palavra inovada. A igreja de Deus, ela necessita de renovo. Por isso que o Senhor tem costume de sempre pregar. Ele pregava sobre o homem rico e pregava sobre a alma aprisionada. A única diferença quando ele estava na multidão era essa, que ele fazia uma história. Sabe por quê? Amados, o Senhor não ficava talvez num culto igual a gente aqui. Talvez no culto aqui a gente fica 2 horas e ainda falando: acaba logo, que esse pregador é muito chato, acaba logo. Mas com o Senhor não. Diz a Bíblia que tem uma pregação do Senhor que os discípulos ficaram 3 dias ouvindo ele, e ele falava e ninguém ia no banheiro, ninguém levantava para beber
Então, se não teve o manto da revelação, não foi palavra. Se chamou alguém para o concerto, não é pregação. Mas eu quero te dizer, o Senhor direcionou, falou aos seus discípulos. Discípulos, eu quero dizer o que? O que significa discípulo? Aquele que segue. Todo discípulo, ele é disciplinado. Você vai entender uma coisa: todo o processo de uma disciplina, ele é rigoroso. Talvez você vai entender porque desde criança a sua mãe fala assim para você: ó, quando você for atravessar, olha para um lado e olha para o outro. Aí você fala: tá bom, mãe, eu sei. Quando talvez você vai fazer, tua mãe fala: meu filho, tem que varrer o quintal, olha que bagunça que dá. Tá bom, mãe, eu sei. E não é diferente na presença de Deus. É assim mesmo. Deus olha. O pastor cansa de falar: meu filho, não vai por esse caminho. Não, pastor, eu sei. Sabe por que então não está fazendo? O Senhor precisa de disciplina. Não é palavra inovada, é renovação para que entremos no caminho dele.